Um bom dia para você que parou toda agora só para ouvir o que Deus tem a falar com você nessa manhã. Em nosso devocional de hoje, o tema é Como falar com sabedoria. Então, se a sua Bíblia estiver perto de você agora, aproveita, pega ela aí e vem comigo nesse devocional. Eu sou Priscila Rodrigues, meu compromisso é te ajudar a vencer a frieza espiritual e manter uma vida de comunhão diária com o Espírito Santo. Então, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 10 e no versículo 13. Está escrito bem assim: Nos lábios do sábio se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Em outras traduções, é para as costas do sem juízo, né? Enfim, esse texto nos traz verdades preciosas que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Eu não sei que horas você vai estar ouvindo essa palavra, mas seja de manhã, ou seja de tarde, ou seja de noite, vamos juntos mergulhar na palavra. Quando o versículo diz que nos lábios dos sábios se acha a sabedoria, significa que a sabedoria dos sábios, ela é percebida no abrir da sua boca, através das suas palavras e de seus discursos inteligentes. Mas agora, o tolo, que é o falto de entendimento, traz sobre ele castigo. Por quê? Mostra a sua loucura nas suas próprias palavras, nas palavras tolas. Por isso, não escapa da punição. Nós podemos escolher quem nós escolhemos ser. Se você decidir ser uma pessoa sábia, você precisa começar a medir as suas palavras. Comece trocando as suas palavras. Sabe quando você fala alguma coisa e depois você pensa, eu não devia ter falado isso? Pois é. Começa se policiando na sua comunicação. Um bom conselho que eu te dou é: pense antes de falar. Se isso não for trazer nenhuma edificação para quem ouvir, prefira ficar calado. O segundo conselho que eu te dou é: leia a Bíblia com mais frequência, porque assim a sua boca será cheia das palavras de Deus. A sua comunicação será bem mais assertiva, você vai conseguir falar palavras sábias com mais facilidade. As palavras sairão da sua boca com naturalidade, você vai conseguir passar confiança no falar, porque você vai falar com segurança, convicção, sabendo que cada palavra servirá de cura e de alívio e de edificação para quem ouvir. O terceiro conselho que eu dou é: treine a comunicação não violenta. Como que funciona isso, Priscila? É simples. Existem momentos que nós precisamos resolver questões difíceis, como problemas de família, sabe? Naqueles momentos que a vontade é de gritar e xingar todo mundo. É aí que entra a comunicação não violenta. Porque ao invés de gritar e xingar, você controla os ânimos e tenta ao máximo manter a calma. Daí então você começa a ver a situação com o foco de resolver o problema e não de ofender o outro. Porque às vezes, em meio a uma discussão, nós ficamos com o nosso ego ferido por conta das palavras ofensivas que ouvimos, então nós ficamos na defensiva, com o foco em contra-atacar e retribuir com a mesma medida as palavras agressivas que recebemos. E no fim, os dois saem pior do que entrou na discussão. Isso é, se não se agravar para o ataque físico, onde os dois saem feridos fisicamente. Então, é preciso desenvolver essa comunicação não violenta para conseguir se sair bem em um conflito familiar ou no trabalho ou entre amigos. Você vai agir com a razão e não segundo a emoção do momento. Não, você não vai agir no calor do momento. Não, você vai agir com razão, você vai raciocinar, né, para resolver o conflito e acabar a briga e não aumentar o problema, né? O quarto conselho é: leia livro de desenvolvimento pessoal. Isso vai ajudar você a se conhecer melhor e identificar realmente onde e em que pontos você precisa melhorar. Quando você investe tempo em si mesmo, em se conhecer, em olhar para dentro de si, você começa a mudar não apenas as suas palavras, mas também as suas atitudes. O seu comportamento começa a ser diferente do que você tinha antes. Se você for ver o livro de Provérbios, tem muitos versículos falando sobre as palavras, tanto incentivando as palavras de sabedoria, como também para nos alertar contra as palavras de insensatez e tolices.
Então precisamos perceber o nível de importância que tem as nossas palavras. Em outros livros da Bíblia também fala sobre isso, como no livro de Tiago. Vamos olhar aqui no capítulo 3 de Tiago o que ele está falando sobre as palavras, sobre a língua. Capítulo 3 de Tiago, a partir do versículo 2, vamos ver aqui, está escrito, ó. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse varão é perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, e se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande floresta. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo fogo do inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves e répteis e de seres marinhos se doma e é domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma boca só procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Aqui Tiago recomenda também a gente ter cuidado com as nossas palavras, para a gente não permitir que da nossa boca venha sair tanto bênção como maldição, tanto como louvar a Deus, como também maldizer os homens, falar mal das pessoas. E como seres humanos, nós temos essa tendência de deixar se influenciar, né? E acabar comentando algo negativo de alguém, falando mal das pessoas, ou até mesmo falando palavras torpes, palavras que não agregam e nem edificam nada na vida de ninguém. Mas aqui Tiago está nos recomendando para que nós não venhamos ser desse jeito. O ser humano tende a ser assim, mas nós cristãos precisamos ser diferentes. Precisamos que da nossa boca saia apenas palavras abençoadoras, palavras que edificam, palavras que venham curar pessoas e não maldizer. Amém? Que nós possamos se policiar nessa parte. Então ore comigo agora. Pai, nos ajuda a refrear a nossa língua, nos ajuda a ter palavras de sabedoria, que nós possamos ser identificados como sábios no abrir da nossa boca, para quando nós abrimos a nossa boca para falar algo, as pessoas vejam e ouçam palavras de sabedoria, palavras que edifiquem todos aqueles que nos ouvirem. Isso é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Chegamos ao final de mais um devocional. Obrigado por você ter ficado até aqui. Amanhã estaremos de volta e eu conto com a sua companhia. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.